Oi, eu sou o Felipe e essa é a segunda parte do vídeo sobre as muitas cores da nossa pele. Se você não viu o primeiro, eu sugiro que você vá lá e assista, porque eu vou trazer de volta alguns conceitos que eu expliquei lá e que eu não vou falar de novo para não ficar muito repetitivo. Finalmente, nós vamos falar sobre isso, e isso aqui também. E isso e Jesus Cristo, o que é isso? Então já deixa seu like no vídeo e se inscreve aí que toda semana tem algum vídeo bizarro sobre coisas bizarras comentadas por um cara bizarro. Eu. Lembrando que aqui nós temos essas loucuras, mas eu tenho outro canal só de narração de histórias de terror, é o Fábrica de Pesadelos, confere lá. E também eu tô com outro canal, o projeto se chama Assustando, já tem 2 episódios que saíram aqui, vocês podem conferir lá. Tem um episódio com o Sigma e um episódio com o Lucas do Refúgio Cult. A partir da semana que vem tem Trecheira Violenta, David e Eric, Skyrocks, iPanic, Dark e muita gente foda, falou? Se inscreve no canal que tá aqui na descrição, ok? Agora sim, vamos pro vídeo. Um assunto que tem sido discutido por muito tempo é a ideia de o que torna algo bonito. A gente sabe que uma coisa é bonita porque a gente sabe o que é feio. E independentemente de qualquer coisa, ninguém gosta de estar mal ranqueado dentro desse espectro. Então, imagina o mal-estar que é quando essa hierarquia prioriza características de pessoas brancas. Esse padrão de beleza acabou fazendo com que muitas pessoas negras começassem a fazer de tudo para ficarem brancas. Mas eu vou falar disso depois. Antes eu quero falar do oposto. O fenômeno de inserir elementos negroides nesse padrão é relativamente recente. A gente finalmente está começando a viver em um mundo em que existem outras formas de ser bonita, além de ser loira e peituda. Dá até para associar isso a uma causa biológica. A atração física está relacionada ao sexo, que por sua vez está relacionada à reprodução, ou seja, à permanência da espécie. E sendo uma espécie competitiva, nós vamos disputar por tudo, inclusive pelos melhores parceiros e parceiras. Assim que um padrão de beleza se estabelece, nós vamos buscá-lo, porque queremos ter um lugar de destaque nessa disputa por recursos. Isso acabou fazendo com que alguns grupos se movimentassem para inserir a pele negra e os seus traços nessa hierarquia de beleza. Por exemplo, mesmo com a pele branca, quem não curte um bronzeadinho, não é mesmo? E a origem do bronzeamento é bem interessante. Relacionar a pele branca bronzeada com beleza começou lá pelo fim do século XIX na Europa. Antes disso, ter a pele bronzeada significava que você trabalhava fora de casa e para a alta sociedade, isso te identificava como alguém de um status inferior. A pele pálida era vista somente na aristocracia, na camada de cima da sociedade. Mas aí então vieram as atividades esportivas ao ar livre e se tornaram uma grande moda. Para ser descolado, você viajava do centro para a praia, jogava tênis, cricket, fazia escalada e etc. Geralmente essas atividades esportivas necessitavam de equipamentos específicos que não era qualquer um que tinha dinheiro para comprar. Então, um limite social era traçado aí. E quando gente rica começou a ficar mais escurinha, de repente a pele bronzeada passou a ser legal. Revistas da moda da época começaram a incentivar as pessoas a se bronzear. E assim, começou o comércio do bronzeamento artificial. O bronzeado do verão passado, adquirido no Lido ou nas praias americanas, conservado durante os meses de inverno com uma máquina de sol e pronto para se aprofundar agora em Palm Beach ou Bermuda. E mesmo na época, essa coisa já causava polêmica, ao ponto de você encontrar exemplares bizarros de propaganda, como essa de 1924, onde em uma página vemos uma propaganda de uma espécie de gel para proteger a sua pele e o seu bronzeado das queimaduras do sol. Enquanto isso, na página ao lado, vemos um anúncio para Nadinola, um creme que clareia a pele. A Nadinola era usada para tratar algo terrível, como o bronzeado depois de passar tempo demais no sol. Hoje é usada para o tratamento de melasma. Por exemplo, em 1936 era comum você encontrar propagandas como essa. A legenda diz: "Não se preocupe, querida, você vai parecer respeitável em um dia ou dois." Mais uma vez, os veículos de mídia tentando inferiorizar aqueles que não seguissem o novo padrão que surgia. E os padrões de beleza sempre vêm acompanhados de um produtinho para você comprar e alcançá-lo.
Coincidência que as revistas que empurravam as duas ideias sempre vinham com propagandas te incentivando a ficar branquinha ou bronzeadinha? Essa maquininha, que originalmente era só uma lâmpada ultravioleta, rapidamente evoluiu para essa cama bizarra, cheia de lâmpadas, que povoa os meus pesadelos desde que eu assisti Premonição 3. E você não precisa cair em uma armadilha da própria morte como em filmes de terror para ter medo dessa cama de bronzeamento artificial. Os riscos incluem reações alérgicas, queimaduras, diminuição do sistema imunológico, te expondo a uma porção de doenças, erupções cutâneas e, claro, o câncer, tanto na pele quanto nos olhos. É por isso que algumas figuras conhecidas pela cor alaranjada, tipo o Donald Trump, têm esses olhos esbranquiçados, porque ele tem que usar os óculos de proteção. Um artista então teve uma grande ideia. Ele pegou uma foto do Trump, levou para o Photoshop e pegou a parte dos olhos onde podemos ver a sua pele de verdade. Então ele aplicou esse padrão de cores para o resto da sua pele, para que a gente pudesse ver como o Trump é sem o bronzeamento artificial. O resultado é no mínimo curioso. Eu sei que é bem doido, mas foi assim que mais ou menos na década de 20 pra cá, a pele bronzeada passou a ser quase obrigatória pra gente começar a falar em beleza. E a palidez encarada até como sinal de doença às vezes. Talvez por isso, pessoas que são claramente brancas estejam tentando parecer cada vez mais escuras. O estado de New Jersey, nos Estados Unidos, é conhecido por ter uma galera que curte um bronzeamento artificial forte. Essa é uma piada recorrente por lá. Patricia Krentzel é uma moradora de New Jersey que não é exceção. A mulher virou notícia por causa de um vício curioso. Ela é viciada em se bronzear artificialmente. E se você acha que é só loucura da cabeça dela, você está bem enganado. É um vício mesmo. Uma pesquisa de 2006 indicou que o bronzeamento artificial libera endorfina, que é como um analgésico natural do corpo. É o hormônio que os opioides, como a morfina, tentam imitar. Parar de receber essas endorfinas cutâneas gera efeitos similares ao de abstinência de drogas pesadas. Tá, isso justifica o vício, mas não o crime que Patrícia cometeu em 2012, quando foi responsável por queimaduras na pele da filha de 6 anos, ao permitir que ela se bronzeasse igual a mãe em uma dessas camas artificiais. E se você quiser ter um bronzeado desses sem esforço, você não precisa se arriscar dentro de um caixão de luz ultravioleta. Que tal se arriscar ingerindo pílulas de bronzeamento? Fabricantes como Mytan, Morosil, Bronze Caps, etc. oferecem essas pílulas que contêm, dentre outros compostos, beta-carotenos e cantaxantinas. Lembra sobre os tipos diferentes de cor de pele que eu falei no vídeo anterior? Os carotenoides são o que causam essa aparência laranja bizarra que faz você parecer uma cenoura gigante. Carotenoides são ótimos antioxidantes e até fazem bem quando consumidos em níveis normais. Porém, o consumo excessivo de carotenoides destrói o seu fígado, além de aumentar as suas chances de desenvolver câncer. Se você quiser o bronzeado, vai ter que consumir muito beta-caroteno. Já a cantaxantina pode causar danos nas veias da retina e te deixar cego. Ou seja, não vale a pena todos esses riscos de morte e doenças apenas para performar a prática que acabou ficando conhecida como blackfishing. Várias influencers vêm sendo acusadas de se escurecerem para se passar como blogueiras e artistas negras. Por exemplo, a sueca Emma Hallbeck, que é assim, mas no seu Instagram ela parece assim. A americana da Flórida Jaden Gubayan, de 19 anos, é assim. Mas certo dia começou a aparecer assim. E até mesmo a polonesa Alicia, que era assim quando jovem, mas de repente ficou assim. E até artistas como a Iggy Azalea, que era assim, e de repente apareceu assim. Ou a Kim Kardashian, que é assim, mas às vezes aparece assim. E nós temos também a Anitta, né, que é assim, e aqui eu coloquei ela propositalmente ao lado da Juliette, que é uma pessoa definitivamente branca, apenas por comparação, mas às vezes ela aparece assim, né? E aí, essas pessoas são pretas, são brancas, faz diferença? É certo, é errado? Eu sinceramente não sei, eu ainda não parei para refletir sobre isso para dar uma opinião. Afinal, nós temos casos bem mais bizarros do que isso para nos preocuparmos, como o curioso caso de Rachel Dolezal.
Ela era presidente da Associação Nacional para o Avanço de Pessoas Negras e virou notícia em 2015, depois de denunciar uma série de crimes de ódio que vinha sofrendo. A polícia investigou o caso e não encontrou nenhuma evidência de que ela tenha sofrido essas ameaças e o racismo. Até porque a Rachel Dolezal, presidente de uma associação para negros, era assim. Obviamente, a história rodou o mundo todo e todos queriam saber por que essa mulher claramente branca estava se passando por negra. Quando ela foi questionada, disse que se identificava como negra e que uma das provas disso era o seu pai, Albert Wilkerson, um homem negro. Acontece que não demorou muito para descobrirem que o homem não era pai dela coisa nenhuma. Nisso, a família dela de verdade apareceu e mostrou uma foto dela um pouco mais jovem que colocava fim nessa história. Até mesmo seu irmão deu entrevistas afirmando que ela disse que era vista como negra nos lugares que frequentava e que quando ele apontou quão absurdo era aquilo, ela disse: "Não estraga o meu disfarce." Ela era, de fato, branca. Quer dizer, tudo isso deveria colocar fim nessa história, porque a verdade sobre a Rachel Dolezal é um pouco mais complicada que isso. Confrontada com o depoimento dos pais, ela disse que isso não provava nada. Afinal, a certidão de nascimento dela foi feita um mês após o seu nascimento. E que não tiveram testemunhas, já que o parto tinha sido no meio de uma floresta. Um fato sobre Rachel Dolezal que talvez ajude a entender que maluquice é essa se encontra no ano de 2002, quando ela processou a Universidade de Howard, em Washington. Segundo ela, não teria conseguido fundos para financiar os seus estudos por ser uma mulher branca, e que a arte que produzia foi retirada de exibição na faculdade em 2001 para favorecer a arte de mulheres negras. Avança algum tempo, Rachel diz que é negra. Eu não vou juntar as peças pra você. Levar essa mulher a sério é tão burro quanto você aí comentando agora. Mas se um homem pode dizer que é mulher, então ela pode dizer que é negra, cara. Esse caso tem tudo a ver com transexualidade. Que cheirinho é esse? Acho que eu vou comer cocô. Em 2016, ela mudou o nome dela de Rachel para o nome nigeriano Nkeshiamare Diallo, que significa um presente dos deuses. E no ano seguinte, escreveu um artigo sobre identidade racial, onde ela compara a perseguição que sofreu e a sua luta com a de escravos. Sim, ela se comparou com escravos. Se você quiser saber mais sobre essa doida, sobre essa moça e a sua curiosa história, tem um documentário na Netflix sobre isso, se chama The Rachel Divide, aqui no Brasil como O Caso Rachel Dolezal. Sim, todo esse trabalho para conseguir ficar com a pele escura, o que deve ser considerado uma loucura para pessoas como essa mulher que colocou a vida em risco para tentar ficar branca. Relaxa, tem loucura para todos os gostos. Agora sim, vamos falar sobre as pessoas negras que estão ficando brancas. Só que mais uma vez, pra gente não fazer vídeo enorme, afinal de contas o YouTube não gosta, vamos encerrar por aqui e amanhã a gente volta com a última parte, finalmente, dessa saga, nossa trilogia sobre cor da pele, falou? Hoje nós falamos sobre brancos que estão ficando negros, amanhã a gente fala sobre negros que estão ficando brancos. Eu te vejo aqui amanhã, ao meio-dia.